Quem nunca ficou sem internet e começou a jogar aquele joguinho do dinossauro no Google Chrome, mas cansou em 2 minutos? O jogo até que é legal, mas é meio repetitivo, então eu pensei, por que não passar a madrugada inteira recriando esse jogo, só que 3D e meio que estilo Subway Surfers? Foi exatamente isso que eu fiz e no final eu conto como vocês podem fazer pra jogar, mas digamos que nem tudo deu tão certo assim, então voltando do começo. Como qualquer bom desenvolvedor, eu comecei do jeito mais profissional e honesto. Peguei o modelo pronto na internet. Mas as animações não funcionavam muito bem e o modelo não estava separado. Então eu tive que separar cada parte e recriar as animações do zero. Mas como a animação não pode ser suave e contínua, ou seja, ter todos os momentos entre cada keyframe suavizado, porque senão quebrar. Eu tentei movimentar tudo no corpo do dinossauro para a animação parecer um pouco mais viva. Agora tá show. Eu programei a movimentação entre 3 faixas, que nem a do Subway Surfers. Daí eu fiz as animações de pulo, de abaixar para desviar dos dinossauros voadores, que a gente ainda vai colocar. A animação de cair e fiz também aquele sistema de cair rápido quando você segura para baixo, que nem no jogo original. E como essa parte de movimentação é muito básica e eu sou um desenvolvedor profissional, foi bem rapidinho e eu não tive nenhum bug. E bom, temos o personagem, mas ele ainda tá sem propósito na vida, tá faltando chão pra ele correr. Primeiro eu fiz um chão aparecer na frente do dinossauro infinitamente, daí eu deixei rodando pra testar e o meu computador morreu. Mas é claro que eu só fiz isso pra testar se vocês estavam prestando atenção e pra explicar que não é tão simples assim. Não dá pra simplesmente ficar spawnando objetos infinitamente, por questão de performance. Então criei um sisteminha que toda vez que você passa por essa hitbox, o chão de trás vem pra frente e fica trocando entre esses dois chães. Chão. E fica trocando entre esses dois chãos pra sempre. Ok, a gente tem o dinossauro, o chão, agora faltam os obstáculos. Seguindo essa mesma vibe de pixel ou voxel, eu criei esses 3 cactos diferentes. Fiz um sistema pra spawnar uma quantidade aleatória entre 0 e 3 em cada linha, e aqui eu percebi que eu gastei muito tempo pra deixar a animação do dinossauro legal, mas nem dá pra ver direito. Eu pensei em mudar a posição da câmera, mas todos os jogos nesse estilo corrida infinita, a câmera fica atrás. Mas o que seria do mundo sem inovação? Então eu mudei o ângulo da câmera e acho que nada pode dar errado. Minha amiga disse que atacou a labirintite dela, mas aí o problema é dela também, né? Certo, voltando pros cactos, ainda tá meio sem graça, porque você pode simplesmente pular. O jogo nunca tá te obrigando a andar pro lado. Então eu testei spawnar aleatoriamente alguns cactos grandes e até que gostei do resultado. E pra não parecer tudo igual também, eu fiz algumas coisas variarem de leve de cacto pra cacto, tipo a altura, a cor e o tamanho. Então é isso, cada vez que o chão de trás é colocado na sua frente, os obstáculos resetam e muda tudo, posição, altura, etc. Mas agora a gente precisa deixar o jogo um pouco mais parecido com o jogo original. Então eu fui dar uma olhada no código do jogo original, me distraí por alguns minutos brincando de alterar o código porque eu tinha esquecido de tomar Ritalina naquele dia. Mas enfim, eu descobri algumas coisas interessantes. Para aumentar um pouco a dificuldade, o jogo original vai aumentando a velocidade com o tempo. Mas é bom ter um limite também, né? E além disso, como a velocidade aumenta, o jogo original vai também aumentando a distância entre os cactos. Senão fica impossível, você pula e já dá de cara com outro cacto. E isso parece ser algo simples de implementar também. Agora vem a maior dor de cabeça que eu tive com esse projeto, os pássaros. Tudo começou até que bem. Eu peguei o modelo pronto de novo, só que tive que ajeitar as animações porque veio parecendo uma criatura divina, mas foi bem mais tranquilo que o dinossauro principal. Mas o problema aqui é que no jogo original, esse dinossauro voa pra frente, e eu simplesmente não consegui descobrir como fazer isso sem que ele bata nos cactos, voe muito devagar ou ande pra trás. Enfim, ficou muito esquisito. Eu até tentei alguns tipos diferentes de câmera pra gente não ver o pássaro antes de ele começar a se mexer. Depois eu tentei adicionar uma névoa, mas foi tudo um fiasco. Na verdade, eu até que gostei da névoa, pelo menos ficou bonito. Enfim, qual a melhor forma de resolver? Tirar um tempo pra crescer profissionalmente e estudar como outros jogos, tipo Subway Surfers, fazem isso? Não, a gente usa a criatividade mesmo. Então eu pensei em fazer o pássaro mover de um lado pro outro. Também fica um tipo de obstáculo legal, vai. E problema resolvido. A gente tem as mecânicas basicamente prontas, falta só deixar o jogo bonito. E a forma mais fácil de fazer isso é começando com post-processing, que são os efeitos visuais. Eu tentei deixar com bastante cor quente para lembrar mesmo o deserto. Depois a gente cria um cenário de areia de deserto que vai se repetir, adiciona um laguinho para dar um contraste, e o toque final é a partícula de areia. Até que tá ficando decente, mas o jogo ainda não tem objetivo. Então adicionei aquele sistema clássico de pontuação atual e pontuação mais alta. E eu quase esqueci que no jogo original também tem um sistema de dia e noite que troca a cada 700 pontos. E essa parte foi meio complicada, porque se simplesmente trocar de dia pra noite fica um pouco esquisito. Então eu tive que programar uma mudança bem gradual, mas nada que 2 noites codando não resolva também. E pra finalizar, falta adicionar uma interface. Por algum motivo eu achei legal criar um botão que deixa o jogo em preto e branco.
Daí eu adicionei alguns efeitos sonoros e uma música, e um botão para silenciar cada um, o famoso botão de pause, e depois adicionei uns detalhes a mais, tipo esses obstáculos com 2 cactos e umas placas para precisar baixar. O problema é que minha esposa foi testar o jogo e quando precisava baixar da placa ou do pássaro, ela já segurava para ficar baixada a quilômetros de distância. Então eu criei um sistema de recompensa para quando você abaixa no momento certo, você ganha uns pontos a mais e essa animação satisfatória. Bom, e esse é o resultado final. Se você quiser jogar o jogo, é só clicar no link na descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code na tela. Ele funciona tanto no computador quanto em qualquer celular pelo próprio navegador. Mas se você tem um celular Android e quiser ter uma experiência melhorada, tem disponível na Google Play também. Mas assim, como o canal não é monetizado ainda, uma forma de apoiar o nosso trabalho, por enquanto, é por anúncios. Mas calma que a grande maioria desses anúncios são opcionais e você só assiste se quiser uma vida a mais. E é isso, muito obrigado e até a próxima.